E aí quando a gente foi lá verificar essa possibilidade de pegar o arroz na fonte, a gente, na minha cabeça eu já tava pensando no seguinte, de ir lá mesmo e já pegar o arroz e pronto, né? Você ia pegar o arroz na fonte, Eu queria pegar ele na fonte. Tipo, pô, sem nenhum tipo de agrotóxico, sei lá, Sim, né? ele Essa sensação, ali, ele né? fresquinho, né? E aí eu fiquei pensando, sabe, na semelhança disso com os leilões de imóveis, né? Daí a gente parou ali no lugar onde tinha a plantação e eu toquei o interfone numa casa que deram uma indicação pra gente que poderia ser porque eles são responsáveis pela plantação. Em primeiro lugar, a pessoa que atendeu foi muito simpática, até uma moça, foi muito simpática, e ela disse que até seria possível de eu pegar uma saca de arroz, mas na época da colheita, que é em fevereiro. Esse foi o primeiro ponto. Aí ela me disse que tem uma senhora que faria esse processo para mim se eu quisesse, né? Que faz esse processo. E ela falou que poderia ser que ela tivesse alguma saca. Só que aí ela foi entrar em contato com essa senhora, que é próximo de lá, uns 4 quilômetros, e essa senhora não tinha mais, não tem e tal, né? Só que aí ela me falou assim, olha, se você pegar a saca de arroz, você tem um processo todo para ser feito com aquele arroz. Não é simplesmente pegar o arroz e colocar na panela para cozinhar. Você tem que pegar aquele arroz, secar ao sol, depois tem que tirar a casca do arroz, que não deve ser um processo difícil, que tem máquinas que faz isso, né? Então a gente acabou percebendo que o processo de beneficiamento do arroz não é tão simples. Mas uma coisa ela falou, é muito gostoso o arroz, né, quando ele está mais puro, né, quando ele só é descascado, secado ao sol e descascado, que nem essa senhora fazia, né? Sabe uma coisa que eu fiquei imaginando? Já pensou se ela fizesse o seguinte, né? Você quer um arroz? Pô, tá bom, você quer um arroz polido? Quero. Ela ia lá, falou, então tá bom, espera só um minutinho que eu vou pedir para algumas pessoas pegarem lá para você. Ou eu mesmo vou lá pegar e você já leva o arroz. Ela ia lá, pegava o arroz e te entregava. Você não ia saber do processo que era fazer com que o arroz fique no ponto para poder fazer na panela, né? Então talvez você ia se frustrar nessa, né? É verdade. Você ia chegar, ia pegar o arroz, ou pô, mas isso aqui não é arroz. Se não tiver a informação valiosa de que o processo tem que ser feito, né, com mais calma, tem que ser exposto ao sol. Tem todo um processo, secado, né? Exato. Pra você seguir ali, pra virar o arroz que a gente conhece, né? Exatamente. Na minha cabeça eu já tava pensando assim, ó, e alguém lá já ia pegar aquilo lá e acabou, já ia colocar no carro e bora, continua. Aí depois você põe na panela e cozinha, pronto. põe sal, cebola, alho. E acabou. Tá feito. Tá feito. Não, eu imaginava assim, porque eu sei que o procedimento de beneficiamento do arroz é um procedimento, sabe por quê? Eu comparei o feijão. Quando você planta feijão, caem as vagens. E aí qual é o processo? Eu lembro que a minha avó, ela gostava de plantar feijão. E era uma delícia aquele feijão colhido assim. Nossa, na hora. Ela plantava para consumo? Ela chegou a plantar, não assim direto, né? Mas ela já chegou a fazer uma plantação, colheu e a gente comeu. E assim, era muito gostoso, mas também é um processo. Você planta o feijão, aí chega a hora de colher. Você colhe, né? Então tem todo um processo de esperar o tamanho certo para colher aquelas vagens do tamanho adequado. Aí você colhe as vagens, elas estão verdes ainda, né? A vagem ainda está verde. Então o que tem que fazer? E colocar o sol para secar, colocar num lugar aberto para aquelas vagens secarem. E depois que a vagem seca, você coloca num pátio, em cima de um saco, em cima de um plástico, alguma coisa assim, e bate com a vara para que aquelas vagens se soltem, os feijõezinhos se soltem das vagens, né? E aí você tem que depois limpar, tirar toda a casca na vagem, né? Aquelas vagens todas que saíram, e sobra o feijão.
Então tem todo um processo. Tem todo um processo. E aí eu não sei, assim, se você aí entende de plantação de arroz, né? Mas assim, o que eu entendia de plantação de arroz era através de um vídeo que eu vi, de um oriental, eu não sei de onde que ele é. Eu imagino que ele seja do Japão, né? O lugar que ele tava ali. Mas aí eu vi esse vídeo, nesse vídeo ele tava com uma bicicleta, até com um gatinho dentro daí do cesto. Ele tava caminhando numa plantação e ele foi lá, colheu, e na sequência aparece ele colocando o que ele colheu dentro de uma máquina, apertando um botão e o negócio fazendo todo o processo e saiu o arroz certinho, né? Então na minha cabeça era isso, era chegar lá, colocar numa máquina, apertar o botão e sair todo o negócio certinho, né? Eu posso te garantir que isso é um processo já industrializado. Não, assim, não chega a ser industrializado no sentido da indústria, mas é um processo já mais automatizado, né? Porque Japão é Japão da Nossa, tecnologia, não, mas que legal, né? aí eu tô assimilando isso aos leilões, né? Imagina se você tivesse uma máquina que você colocava o botão, você aperta e sai lá o imóvel para você arrematar, né? É verdade. Pô, seria assim, Boa. imagina, né? Então você teria assim, imagina você ter, por exemplo, 13 anos de experiência. É verdade. Né? Uma máquina que tem 13 anos de experiência, que você na hora que você aperta, sai o negócio perfeito, né? Não, comparando, eu acho que até o comparativo é importante, né? Porque quanto tempo demora esse processo de beneficiamento do arroz, ou até da colheita, ou mesmo assim, você acabou de plantar, né? Hoje a gente tem tudo com muita facilidade, né? A gente tem toda o alface. A informação ela vai mais rápido. Por exemplo, também, né? O alface ele tá lá no mercado, tá prontinho para você pegar e comer. Então muitas vezes você não tem noção de que dá trabalho para fazer as coisas, né? Então assim, às vezes você não tem noção. Quanto tempo demorou aquele alface? Não é que você não tem noção, você tem. Só que você não para pra ficar pensando toda hora. Eu não tenho noção não. Quanto tempo demorou um alface? Sim, noção assim. Você fica imaginando quanto tempo demora pra formar uma folhinha, pra crescer. Então assim, no mínimo, eu também não entendo de quanto tempo. Que eu entendo de leilões. Você fala qual que é o tempo de um processo, aí eu vou te falar. Não, mas pensa, assim, assado, se você né? vamos supor que você fosse plantar tudo que você come, né? Como é que seria isso, né? Seria verdade. Algo que você tem que planejar para plantar, para poder colher e ter sempre aquilo na sua mesa, né? E tem gente que faz isso, né? Então, assim, tem pessoas que vivem de plantações e vai fazer aquilo naturalmente para viver, para sobreviver, né? Mas cada um na sua praia, né? Sim. E a mesma coisa no nosso caso, né? Quando você tem leilões, você passou 13 anos aprendendo no mercado, você está aqui, a gente está aqui, né? Eu tive 14 anos na Caixa, então a gente tem uma experiência toda aqui com leilões e com banco e tudo mais, investimentos, né? Que a gente consegue te passar aí com beneficiamento da informação, né? A maquininha do botão lá. O botão, né? Aperta o botão play e aí você consegue entender um pouquinho mais sobre leilões, né? E saber um pouquinho mais como funciona e aprender um pouco mais aí da nossa metodologia, né? E o interessante é que dentro do que a gente estava falando agora, eu acabei entendendo como é que funciona o negócio ali, né? Agora, né? Porque assim, na minha cabeça era isso, era pegar o arroz, colocar numa máquina, apertar o botão e o negócio sai pronto, né? Isso daí. Mas aí até o que ela falou ali é algo mais complexo que isso. Talvez o que eu vi lá no vídeo, ele não mostrou o processo inteiro. Verdade. Porque talvez ele pegou aquele arroz, deixou no sol e esse processo ele não mostrou, por exemplo, né? É verdade. Não é simplesmente, E outra coisa, eu acredito até se for o Japão, a gente sabe, não é porque meus conterrâneos não, mas puxando um pouco de saco com a minha sardinha, o japonês ele tem tecnologia em tudo, né? Tem coisas absurdas que você nem imagina que existe e eles fazem uma tecnologia para resolver algum assunto, né? Até de casa mesmo. E aí também, eu fiquei imaginando, na hora que a gente foi lá, ela falou, olha, você volta aqui, em que mês que ela falou? Fevereiro. Em fevereiro, que é mês de colheita, Mês de colheita. pra você conseguir alguma coisa. Uma saca. Uma saca.
Então, assim, e nos leilões? Será que tem o momento certo para a colheita? Claro que Você tem um mês certo para fazer a colheita? Não, você não Aí eu tem um começo a mês, você refletir, tem né? a hora Tentar certa. assimilar, né? É legal isso, hein? Você não Você tem um tem a mês, hora você certa, tem a hora certa. a hora certa para fazer a arrematação. E essa hora pode ser agora, né? Entendi, olha que Dependendo legal. do seu grau de conhecimento sobre o assunto, né? Dependendo de quanto você já tem firmeza para avaliar uma oportunidade, de quanto você tem firmeza para chegar numa oportunidade e destrinchar tudo que ela precisa para que você arremate com segurança. E né? se a gente for fazer um comparativo, né, no arroz, por exemplo, você deve ter que preparar a terra, tem o momento certo, você separa a semente, Sim. aí a semente ela vai brotar, aí vai ter todo... Então aí nos todo leilões, processo. quando que você vai preparar o terreno? Quando que você vai Exatamente. colocar a semente? Sempre Quando tem que um você vai... momento de começar. Né? Exatamente. Você tem que colocar a primeira sementinha. Será que o terreno que você está andando, será que esse terreno é o terreno propício para arrematação? Ó. Olha só. E olha, se você está vendo esse vídeo, você já está plantando essa semente, né? E assim, é bom ver se esse vídeo vai ser visto por alguém, né? Porque a gente ainda tá... Então, pô, como é que a gente pode fazer a comparação, né, entre esses dois? Como é que isso aqui pode virar conteúdo, né? E aí a gente começou a discutir, né? Começou a levantar esse assunto dentro dessas possibilidades que a gente viu aqui, né? Exatamente. Interessante, eu achei muito legal isso. Então tem as suas similaridades, né? Então existe qual que é a similaridade entre a plantação de arroz e os leilões? Na verdade, de qualquer plantação, né? Mas Exatamente. como a gente passou pela de arroz, nos sensibilizou, mas toda plantação ela é um processo. E o leilão de imóvel também é um processo, né? É uma plantação também? Ela pode então ser. Assim, digamos que você que está aí, queira falar assim, eu quero plantar arroz, beleza? Você precisa ter um espaço. Primeiro, você vai ter que procurar um espaço que tenha um clima favorável a isso, né? E aí o que a gente pode clima comparar? favorável, olha que legal! Clima favorável, ora. Show de bola isso! Esse papo tá ficando muito legal. E qual que seria o clima favorável para a plantação de leilões? Para os leilões, né? Nossa. Seria o clima favorável seria você se libertar do que as crenças populares ou até a ideia ou a opinião do seu amigo que não entende nada sobre leilões diz a esse respeito. Aí você já até me colocou um negócio em mente aqui, né? Tem um jargão aí que fica na internet, eu não sei se é daquele livro lá, como é que chama? Eu esqueci o nome daquela pessoa que fala sobre hábitos. Do é um poder americano. dos hábitos lá, né? O poder do... Como é que é? O poder É isso mesmo. Alguma coisa nesse sentido. O poder do hábito. É o poder do hábito. Então o poder do hábito, assim, no que você está fazendo hoje para conseguir o resultado que você espera, que você almeja, o né? que você está plantando hoje, né? Para colher amanhã. E aí também a gente cai naquela questão também, que nesse livro ele fala que você é a média das pessoas com qual você convive. Então, se você, por exemplo, está numa comunidade aqui, por exemplo, você está aqui no nosso canal do YouTube, uma comunidade que respira leilões. Exatamente. Então, assim, se você... ele fala que você é a média das pessoas ao qual você convive. É claro. Então, quais são as pessoas que você convive? As pessoas que você convive já arrematou imóveis de leilão? Na verdade, assim, às vezes você tem que tomar cuidado quando você convive com algumas pessoas que têm medo e aversão a leilões sem conhecer de fato aquilo, né? Ou talvez teve uma única experiência que não semeou do jeito que era para semear a semente. Ficou bonito agora, hein? E aí ele colhe aquela forma, aquela experiência que ele teve, e se foi negativa, ele vai nunca mais... Ele vai querer saber. Aberta, né? Porque, por exemplo, dentre os lançadores, que nós temos um grupo aí de lançadores, né? Dentro desse grupo dos lançadores, a gente tem uma pessoa, né? Um colega ali, que ele já entrou num leilão, acho que foi judicial, se não me engano, e ele teve problema porque o imóvel tinha um monte de problemas lá, pendências, e ele acabou tendo problemas para se desvencilhar daquilo. Será que o terreno não estava fértil? Não estava fértil não. Ele pegou um terreno que estava faltando muito adubo. Entendi. E aconteceu isso com ele também num carro. Ele entrou num leilão
de carro, e ele comprou um carro que foi uma bucha, porque ele não sabia analisar, ou seja, ele pegou um terreno para plantar feijão e naquele terreno de repente só podia plantar arroz por causa da condição do terreno, né? Entendi, Então entendi. Mas então assim, o que eu quero dizer é que mesmo assim, esse nosso amigo que está lá no grupo, ele percebeu que ele precisa entender da coisa para poder fazer a coisa certa. E ele percebeu que leilões é uma super oportunidade, só que ele De quem não você tá quer falando, Doc? do nosso grupo. Que legal, eu tô... Ah, tá. E aí nesse grupo, esse amigo nosso aí, ele tá lá agora no grupo aprendendo como faz, né? Como faz certo, o negócio certo, porque ele percebeu que leilões é realmente uma oportunidade, só que você não pode ir lá às cegas, né? É igualzinho a plantação, você não pode ir lá, você comprou um terreno lá, você não sabe nada sobre plantar, de repente você põe uma semente ou põe um feijão lá para nascer. Pode ser que feijão dá em qualquer lugar, mas por exemplo, eu te entendi. Arroz, por exemplo, não vai dar em qualquer lugar, se o terreno for seco, Exatamente. não vai dar arroz nenhum. Então é um tipo de coisa que você precisa entender um pouquinho daquilo. Minimamente, você precisa ir lá no YouTube, minimamente. Pra quem saiba, entende, o que você tá fazendo está muito errado, né? Ele bate o olho e fala, olha... Nossa. Agora há pouco a gente estava conversando com uma pessoa que ele entende bastante de engenharia, só que ele não é engenheiro. É verdade. Né? E aí, olha só que interessante, às vezes a prática, ela vale mais do que a questão do título. Exatamente. Que é a questão do título. E aí ele estava até comentando, ele falou que quando eu chego no local, para mim é simples, as placas têm X de tamanho. Então assim, aquelas placas, eu chego no local, eu vejo, uma, duas, quantas placas tem aqui? Tem tanto. Então é tanto por tanto, rapidinho ele já passou um orçamento com uma tolerância de 5%. E aí foi batata. Batata, plantação, hein? Foi batata. Ele pegou, fez o orçamento e o pessoal, os pessoais ali do departamento da engenharia ficaram abismados. Falei, como que eles pegando uma planilha, fazendo toda aquela apresentação e tal. E ele assim, com uma calculadora de mais e menos, ele até comentou, falou, eu não tava com uma calculadora científica, eu tava com um negócio de mais e menos ali. Rapidinho, eu já olhei ali, bati o olho, fiz o cálculo, pronto, já falei. Exato. E aí, por que ele fez isso? Olha porque lá, ele... que legal. Tá ali. Desce pra filmar o arroz. Que legal. Então, o que aconteceu? Ele já, a prática que trouxe para ele, essa questão de ser rápido, ser ágil e ser assertivo. Sim, na questão da conduta dele, né? Ele já construiu com a gente, né? E ele chegou a fazer um rascunho, um papel de padaria. Que legal. Eliseu, quanto que custa aí para fazer uma casa aqui nesse terreno? Já tem o valor do terreno, já tem tudo. Ele ali com uma caneta na mão e um papel de pão. Papel de pão. Ele soube dimensionar tudo que ele precisaria para fazer uma construção. O que a prática e a experiência não faz, né? Que aí assim, você fica todo abismado. Você fala, como é que ele consegue fazer isso? Aí e aquilo? Um e aquilo cético, outro? né? E aquilo? E aquilo outro? Exatamente. E um cético, né, pega e olha aquilo e fala assim, esse cara vai errar, porque não é possível fazer uma conta assim com papel de padaria, ele não deve... Imagina, eu passei 5 anos na faculdade de engenharia pra fazer isso aqui. Imagina. Não criticando o engenheiro, pelo amor de Deus, não imagina. É isso, não. É que às vezes... é prática, a gente tá comentando da prática, né? A gente tá comentando da prática. Então, assim, nessa prática, né, do dia a dia, faz com que a gente tenha algumas expertises que às vezes, se o engenheiro acabou de formar na faculdade, vai ter um montão de dúvida, ele não sabe o que é a prática ainda. É verdade. Né? Quantos anos ele não vai demorar para chegar na prática, né? E mesmo esse cara, quanto tempo ele não demorou para ele chegar no ponto que ele está hoje, Exatamente. né? Mas ele fez a conta, gente, e foi muito incrível. Ele fez a conta e deu assim uma margem, né? Tem sempre uma margem, até para o engenheiro, tem uma margem de segurança lá de 5% de um erro para cima ou para baixo, né? E foi exatamente a conta, né? Teve um engenheiro que pegou esse papel de rascunho, guardou na pasta
e falou assim, eu quero, quando chegar no final dessa obra, eu pego esse daqui e vejo se ele tá certo ou não. E tava realmente certinho, dentro da conta. E na hora que a gente vai para os leilões, assim, eu fico me imaginando, eu há 13 anos atrás. Quanto tempo você demorava, né? Eu há 13 anos atrás, eu ia ser assim, eu quero saber cada detalhe. Me fala aí quanto que é. Não, quanto que eu vou gastar com registro, quanto que eu vou gastar com uma reforma, quanto que eu vou gastar com desocupação. Não, eu quero saber todos os detalhes. Sendo que se você me perguntar agora, eu te falo uma média. Qual que é a média que você vai gastar mais ou menos no imóvel? Qual que é o percentual de lucratividade de fato que você vai ter na hora que você arremata? Então você tem que ter ali, hoje eu falo isso com total segurança. Então, só que no início eu não ia me satisfazer apenas com isso. Eu ia querer saber os detalhes. Você ia querer saber se estava certo, se Exato, não tava, quais né? são os pontos. Exatamente. Quais são os pontos. Engraçado isso, né? É muito engraçado. Porque isso talvez é a insegurança de ser o primeiro, de você querer saber mais, né? E tudo mais. Risada, porque tem um pezinho. Ah. Tem um pezinho de alguma menina aí. Tem um pezinho que quer aparecer no vídeo. Então, mas é isso. Quando você tem a prática, você tem a segurança, né? De prática, praticamente isso, né? Exatamente, então, assim, aí você pra tem prática. a segurança Mas da também na hora que você prática. vai na prática também, o quanto que você teve que pagar para ter aquela prática. Claro, o quanto você não pagou para adquirir aquela experiência. Exatamente. Para adquirir aquela experiência. Quantos imóveis que de repente não foi a melhor arrematação? Exatamente. Para que você hoje possa ensinar outras pessoas a arrematarem com mais segurança e com mais, né? Nossa, quando eu vou pros imóveis, eu já cometi alguns. Não cheguei a ter prejuízo. Mas já cheguei assim a correr muitos riscos. E ainda mais no momento, assim, ó, na época assim que eu achava, quando eu já tinha arrematado uns 3 imóveis, eu já achava que eu sabia tudo. Mas é engraçado no começo assim mesmo, né? Você já acha, não, já arrematei 3, já sei das coisas, já sabe né? o que pode... E aí que mora o perigo. É verdade. E aí que mora o perigo. Que aí você fica com tanta segurança, achando que já sabe tudo e aí esquece do detalhe. Esquece do detalhe. Eu lembro que teve um imóvel, eu já tinha arrematado um imóvel numa cidade de Olímpia, e aí surgiu um segundo. O crédito, ele tava que nem hoje. O crédito hoje tá uma coisa que é uma maravilha, né? Assim, ó, você consegue arrematar aí imóvel dando 5% de entrada, dependendo da sua renda. Então hoje realmente você tem uma oportunidade muito boa, taxa de juros baixa, então tem que aproveitar esse momento. E eu lembro que eu já tinha uns 2 imóveis financiados, eu tinha uma carta de crédito aprovada. Então assim, sabe na hora que você fala, tem que aproveitar essa oportunidade logo, porque a qualquer momento isso aqui pode ir embora, né? E aí eu lembro que eu tomei uma decisão muito rápida, não chequei direito. Eu falei, vou comprar esse imóvel. E aí eu acabei comprando um imóvel Olímpia em Santa Fé, no bairro de Santa Fé. E o bairro de Santa Fé, em Olímpia, é o patinho feio da cidade. Eita. E é a região ali, o bairro, onde, sim, é um bairro muito popular, né? Porém, era uma oportunidade. Era uma oportunidade, eu acabei arrematando em torno lá de uns 68 mil aproximadamente. E acabei vendendo por 115. Eu tive a proposta por vender por 115 até. E eu lembro que o meu maior erro foi não ter feito uma pesquisa minuciosa. Talvez se eu tivesse feito a pesquisa minuciosa, eu não teria comprado. Sim, mas aí no fim também não foi no todo ruim, né? Não foi. E eu lembro também, assim, eu tinha a questão, assim, só pra vocês terem uma ideia, o vizinho era uma bocada. Entendi. O vizinho era, assim, até na hora que você passava lá na frente, você viu um monte de gente ali. Você correu muito risco, né? Corri muito risco. Aí eu lembro até que teve uma reforma, quando a gente começou a fazer a reforma, de repente a pessoa que estava fazendo a reforma me liga. Aí fala, Rogério, aconteceu um negócio meio estranho aqui que eu quero compartilhar com você. Eu falei, beleza. Aí falou, olha, veio uma pessoa aqui e fez cocô. Aqui no quintal. Aí eu falei, pô, beleza, e aí, né? Ele falou, não, mas pode ficar tranquilo. Eu falei, por quê? Não, porque eu já falei com o cara aqui do lado, ele já saiu daqui, tipo, falando, eu já sei quem foi esse, sabe? E aí ele já saiu correndo em direção à pessoa e
foi lá e deu uns tabefe nele. Nossa, E falou, ó, que pode horror. ficar tranquilo, aqui ninguém mais vai te incomodar. Nossa, que horror. É. É porque horror. coisa. Tanto de um Ah, que foi mas- lá mas- e fez isso aí, quanto do outro que vai bater, né? É, mas esse daí, na questão de desocupação, por exemplo, foi super sossegado. Mas você vê Eu que só mandei a notificação e a pessoa saiu. Ah, Não precisei fazer mais nada. Ai, ai. Não precisa fazer mais nada, né? Aham. É. Então aí, nesse caso, por exemplo, né, foi um caso que faltou o quê? Faltou mais pesquisa, né? E eu fico imaginando também qual que era o percentual de risco-benefício, né? Sim. Tem alguns casos que, na hora que a gente coloca na balança o risco e o benefício, né? Aham. Você tem que ver se vale a pena correr o risco, né? Teve um Verdade. outro caso, eu tô lembrando aqui de Carapicuíba também. Eu não tinha pesquisado. O imóvel que eu acabei comprando eu não pesquisei, mas a pessoa que estava do meu lado, ela me deu uma dica. Que aí você acaba, era um presencial, né? No presencial eu conhecia as pessoas, a gente se encontrava frequentemente, sempre as mesmas pessoas ali arrematando, né? E eu lembro que ela falou, Rogério, por que você não arremata o imóvel X, né? E aí eu uso um termo, né? Depois ele primeiro passa todos os imóveis, todos os lotes, e quando ele acaba ele vai para o repasse. Os que não foram arrematados vai para o repasse, ele passa novamente. Passa novamente Para ver se alguém se interessa. E no repasse a gente acabou arrematando imóvel, mas confiando nessa pessoa. E inclusive ela pegou e falou, Rogério, fala com esse corretor aqui. Ela me colocou em contato com o corretor e realmente foi uma condição excelente, né? E voltando aqui para a questão do arroz. Do arroz, né? Não, achei muito legal essa questão, né? Porque você tem que ter o solo fértil, né? Você tem que ter uma certa preparação ali para você ter maior assertividade na questão da sua colheita, né? E aí ela falou que fevereiro era a colheita. Fevereiro. Então, que coisa. Então, assim, até aqui nos leilões também você tem que saber quais são os preparativos para você ter a sua colheita. Quando que vai acontecer a sua colheita, né? Agora nós estamos falando véspera de Natal, né? Aliás, boas festas aí para vocês. E, bom, nós estamos aqui em dezembro, né? Qual será o melhor momento para você plantar e colher? Na hora que a gente vai para os leilões de imóveis e a expectativa toda que está da economia, juros baixos, né? A economia voltando a aquecer, né? Então o momento seria ontem, né? O momento seria ontem, para você ter uma boa colheita daqui uns 6, 7, 8, 12 meses. Então, olha, 2021 vai ser bem próspero nessa questão de leilões. E arrematar imóveis em leilão vai estar sendo visto com outros olhos, até porque com essa taxa de Selic tão baixa, 2%, uma rentabilidade de um investimento em qualquer investimento de renda fixa o rendimento é muito ridículo, né? 2% é ridículo assim, no nosso ponto de vista, claro. de cultural, né? Vamos dizer assim. Aqui pro Brasil isso nunca chegou nesse patamar. Nunca chegou nesse né? patamar, mas, por exemplo, nos Estados Unidos isso já é muito comum. A taxa lá, Selic deles é em torno de 0,5%, 1, se tiver 1 tá muito alta, né? Por quê? Porque quando você tem uma taxa Selic, às vezes tem pessoas que não conhecem muito bem qual é a relação que tem a taxa Selic com o desenvolvimento da economia, né? Porque não aprender economia e tudo bem. Então, assim, em poucas palavras e palavras fáceis, o que você tem que saber sobre taxa Selic e qual a relação que ela tem com o nosso dia a dia é que quanto mais alta a taxa Selic, mais você vai ter rendimentos favoráveis para você que aplica seu dinheiro. Então, já teve época que a taxa Selic foi 15%, 18% ao ano. Que diria, hein? Então, olha só, e já teve época que foi muito, assim, a rentabilidade era grande, só que quando você tem uma taxa Selic dessa, pode ter certeza que tem mais inflação, que é um país que tem um risco muito alto, né? Então, assim, quando a taxa Selic é uma taxa determinada aí pelo Banco Central para que governe as rentabilidades do governo, E na hora que você fala de risco também, qual que é o risco que você está correndo com os leilões de imóveis comparando com a taxa Selic, por exemplo?
É, verdade. Desde que Imóvel você... é imóvel, e imóvel da Caixa tem toda a segurança. Então, o que eu estava terminando, só para terminar meu conceito, o raciocínio de o que a taxa Selic tem a ver com a economia e com o seu dia a dia. A taxa Selic, quanto mais alta, mais você vai querer seu dinheiro lá, não, sem fazer esforço nenhum. Então, se você está lá, se você tem uma taxa Selic que te paga 18% ao ano, maravilha, eu vou sentar em cima do dinheiro do banco, porque aí você põe o dinheiro lá no banco, ele está rendendo lá 18% ao ano, tá ótimo. Se você colocar isso a longo prazo, vai ser um ótimo benefício para você. Agora, com a taxa Selic a 2%, desestimula você deixar o dinheiro no banco e colocar esse dinheiro para rodar na economia. Então, assim, se você comparar, por exemplo, abrir um mercadinho e deixar o dinheiro no banco, vai valer a pena abrir um mercadinho, por mais que você tenha riscos, porque vai ser muito mais do que 2% ao ano. Estimula você a abrir um bar ou uma lanchonete, ou abrir um negocinho próprio, uma lojinha, uma manicure. Por quê? Porque a taxa de juros te paga tão pouquinho que você deixar o dinheiro lá e nada é quase igual. Então isso que tem a ver, né? E na hora que você está falando aqui da questão de que fosse 18%, né, se você utiliza a nossa metodologia, né, 80-20, por exemplo. Exatamente. Se você ganhar 80%, né, ter 80% de lucratividade, olha, você estava falando de 18%, mesmo que fosse 18%, que é super alto, né? Que é super alto. Você ainda teria uma possibilidade de fazer 4 vezes mais. No leilão, né? No leilão. 4 vezes mais. E sem falar que isso daqui sendo bastante conservador. Em alguns casos, esse número até supera. Exatamente. É que assim, quando você tem uma taxa já 18%, você já fica mais acomodado, né? Porque o dinheiro tá rendendo lá no banco, né? Então, se você tem uma tendência maior a não querer fazer nada. Mas isso é perigoso. É lógico que é. Isso é muito perigoso. Por isso que é muito ruim um país ter uma taxa de juros muito alta. É muito ruim nesse aspecto, porque você deixa você fica o povo acomodado. preguiçoso. Você fica acomodado. Deixa o povo preguiçoso e o país não cresce. É como assim, se você tiver um país que o dinheiro está totalmente guardado, não tem crescimento na economia. Você não tem economia girando, você não tem gente investindo na economia. Por que o Banco Central quer diminuir cada vez mais? Porque ele quer estimular emprego, né? Ele quer estimular você a ter gerar mais emprego, fazer mais financiamento. Para ele, para o governo é importante. O financiamento, ele vai naquela questão de que se você financia, por exemplo, uma empresa vai lá e pega 200 milhões para comprar uma máquina que vai gerar 10 empregos. Ele quer mesmo que você pegue um empréstimo para gerar mais 10 empregos. Verdade. Um empréstimo desse vai gerar 10 empregos, 10 famílias sendo alimentadas com aquele empréstimo. Se o dinheiro estiver lá com o governo, não vai gerar nada de emprego. Para finalizar, vamos partir para a plantação, vamos preparar o solo com o nosso arrozinho de leilões. Sim. O nosso arroz de leilões. E você já está né? aqui, a sua semente já está ali geminando, prontinha para ser lançada no solo. Algumas sementes já são mudas, né? E algumas sementes já estão mini árvores, algumas sementes já estão árvores, e cada um no seu crescimento. Estamos aí para contribuir com você. E eu quero te convidar a participar do nosso grupo no Telegram, se você ainda não conhece, se você não participa. O link vai estar aqui no descritivo desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, lembra de se inscrever. Se esse conteúdo valeu a pena aí, se merece pelo menos um joinha, lembra aí do joinha, e a gente se vê no próximo vídeo. Só lembrando, tem super trunfo. Quando? Quarta-feira às 18 horas, toda quarta. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.